Amém. Você pode se assentar? Boa noite, mulheres. Que alegria estar aqui com vocês. Que alegria ver esses rostinhos. E eu não estava aqui no último culto de mulheres. Se dá uma saudade de estar aqui com vocês. É muito bom. Só queria complementar um recadinho que a Pri deu, que ela esqueceu o mais importante. Gente, hoje, para quem está aqui presente, nós temos um presente para vocês. Nós vamos liberar amanhã o primeiro lote da nossa conferência a R$100. Mas para quem está aqui hoje, presencialmente, nós estamos com um promocional para só você que está aqui, R$80, tá bom? Então, é um presente para você que está aqui presente. Tá? Só hoje, amanhã, a partir de hoje, meia-noite, nós vamos liberar o link no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, um primeiro lote a partir de R$100. E para aquelas que adquirirem esse pré-lote ou o primeiro lote, nós teremos algumas surpresas para vocês. Vocês vão ganhar, além de acesso a todos os dias da conferência, um vale para participarem da nossa plataforma 360, que é muito legal. Vocês ganharão um vídeo na plataforma 360 e uma lembrança, um brinde personalizado da conferência. Amém? Então, isso é só para aquelas que fizerem nesse pré-lote e primeiro lote. Bom, recado dado. Pri, obrigada pelos recados. A Adri aqui fez um momento profético, quase que eu não subo para pregar. Muito bom, minha amiga. Glória a Deus pela sua vida. Bom, meninas, o tema dessa noite é até te encontrar. Esse tema é um tema muito forte para mim, porque eu tive um momento na minha vida onde eu conhecia Jesus, mas eu ainda não tinha me encontrado com Ele. Não sei se você se identifica com isso, em algum momento você já passou por isso ou está passando por isso. Mas é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu queria saber qual é a sua motivação de estar aqui. Se você veio esperando ouvir uma palavra, se você veio encontrar alguém, se foi com essa motivação, a sua motivação está errada. Agora, se você veio com a motivação de se encontrar com Deus, a sua motivação está correta, porque Ele quer ter um encontro com você nessa noite. Amém? Então, vamos lá. Gostaria de falar um pouquinho, antes da gente entrar nesse assunto, sobre relacionamento. É muito difícil a gente manter um relacionamento à distância. Quem já teve um relacionamento à distância aqui na época de namoro, de... Quem aí? Algumas mãozinhas levantadas. Um namoro à distância não é fácil, né, gente? Vamos combinar? Não é nada fácil. Eu já tive um período onde eu namorei à distância, não meu marido, mas um ex-namorado. Mas não tem problema, se você passar, todo mundo tem o passar, todo mundo tem uma história. Mas eu já passei por essa experiência. Mas, por que eu estou falando sobre isso com você? Porque a gente não consegue manter um relacionamento com o Espírito Santo de culto em culto, uma vez na semana, onde você vem só para receber, volta para tua casa, e vida que segue, depois chega no dia do culto, volta para o culto, aí volta para a tua casa, vida que segue. Nós não conseguimos cultivar um relacionamento desse jeito, porque um relacionamento ele é entrega, ele é no dia a dia. E isso é algo que é muito importante para que a gente fale, para que você entenda a respeito do tema que nós vamos conversar hoje. Então, eu quero falar com vocês, já que essas se lembram desse relacionamento à distância, mas todo mundo aqui já passou por um namorico de adolescência, né? Onde a gente falava, nossa, eu sou apaixonada por esse rapaz. Quem já sentiu essa paixão de adolescência? Agora vai, mais gente, vai. Eu sei que todas vocês já passaram por paixão de adolescência, gente. E não era assim, ó, queria ficar todo o tempo junto, queria, quanto mais tempo passasse junto, desse para passar. Aí ele pegava no telefone, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você primeiro. E ficava 2 horas no desliga você, né? Relacionamento de adolescência. Por quê? Porque nós éramos apaixonadas, não é? E no mês passado, a Fer, quem estava aqui no culto Elas do mês passado? Levanta a mão. Muito bom. Hoje vocês estão vendo que eu estou exigindo de vocês, né? Participem comigo. A Fer pregou sobre sermos apaixonadas pela presença. E sermos apaixonadas
é um grande passo, na verdade é o mais fundamental para que a gente cultive um relacionamento. Porque quando a gente está apaixonada, a gente quer estar mais tempo junto, a gente quer saber mais, a gente quer passar mais tempo ali. Então, o primeiro passo é sermos apaixonadas. Mas, para nós termos um relacionamento cheio de paixão, nós precisamos primeiro ter um encontro, certo? Então eu quero ler com vocês, por favor, projeta para mim, João 14, de 1 em diante. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar... Não, estou lendo errado. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Próximo. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Prestem atenção, o que eu quero falar com vocês hoje é a respeito desses versículos. Quando nós temos o entendimento do que eles significam, muitas barreiras elas são quebradas. Jesus, ele estava falando com os discípulos ali há poucos dias dele voltar para o Pai. Ele já tinha ressuscitado, ele estava ali caminhando com os discípulos e ele estava numa conversa com eles. E aí nesse momento, ali quando os discípulos estão conversando com ele, que Tomé o indaga a respeito disso, os discípulos eles já estão naquele sentimento, sabe, de saudade. Sabe quando uma pessoa vai embora e fica aquele vazio, fica aquela saudade, aquela insegurança, né? Porque antes de conhecer Jesus, é isso que nós sentimos diante das situações que a gente se encontra, onde nos deparamos com a tristeza, com a angústia, um luto, às vezes um momento muito difícil. Só que ele já havia dito para os discípulos que se ele não fosse, o Espírito Santo não iam vir. Eles tinham a palavra, mas as coisas ainda não tinham acontecido. Então aquilo eles não sabiam como seria. Imagina, eles tinham Jesus ali com eles. De repente eles não teriam mais, mas eles ainda não conheciam o Espírito Santo. Então você imagina essa situação, aquele sentimento. E muitas vezes a gente se depara com isso na nossa vida. Por situações difíceis, com situações onde a gente deixa a dor tomar conta, a tristeza, o vazio. Porque nós ainda não tivemos um encontro com Jesus. Jesus olha para eles, para os discípulos e fala, acalma o coração de vocês. Não permita que a sua alma seja perturbada. Eu estou indo preparar uma morada para vocês. Nesse texto que a gente leu, a gente vê que fala sobre o encontro. Porque Jesus, ele estaria ao encontro do Pai. Mas esse encontro, ele começa com Cristo e termina com o Pai. Esse encontro, ele não é só para a eternidade, mas ele é um encontro que começa na terra e termina quando nós nos encontramos com o Pai na eternidade. A pergunta de Tomé, no verso 5, talvez seja a nossa maior indagação. Como sabemos qual é o caminho? Mas não existe uma estrada para o céu. Não existe um caminho que você vai entrar e ele vai te levar ali direto, sabe, uma ponte ou uma estrada, um acesso. Não é algo que você, é uma coisa, mas é uma pessoa. Porque Jesus fala, eu sou o caminho. Então o caminho para o Pai não é algo, mas é quem? É Jesus. Ele é o caminho. E no verso 6, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um versículo que nos leva a refletir a respeito de muitas coisas. Primeiro, se Jesus fala que Ele é o caminho, é porque existem outros caminhos que não seja Ele, né? Você tem o direito de escolha. Nós temos muitas coisas assim como a Adri falou aqui há pouco, né? Tem muitas placas chamativas, outdoor, te convidando para muitas coisas que te afastam do caminho verdadeiro. Então é uma escolha, mas Jesus fala, eu sou o caminho. Qual caminho você tem escolhido para a tua vida? Mas ele não fala que ele é só o caminho, ele fala que ele é a verdade.
E se ele fala que ele é a verdade, é porque existem outras coisas que não são verdade. E o diabo fica o tempo todo ao nosso derredor, só esperando que a gente dê um passo em direção a essas mentiras que são lançadas sobre a nossa vida. Entende? A quem você tem se apegado? Qual verdade você tem tomado para a sua vida? Falsas verdades? Ou a verdade que é Jesus? A verdade que é a palavra? Mas ele não fala que ele é só o caminho e a verdade. Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a vida não é só vida ou morte. A vida é a vida aquela que nós vivemos hoje. É as alegrias, as felicidades, os nossos relacionamentos, com quem a gente se relaciona. A afetividade. Ele está falando da nossa vida aqui. Que ele deve ser a nossa vida aqui. Pastor, é possível ir para o céu e viver uma vida infernal aqui na terra? É possível. Mas não é isso que Jesus quer para você. É possível você viver uma vida difícil, onde você vai por esses caminhos errados, onde você vai para essas falsas verdades, mas no final você vai para a vida eterna, porque você toma uma decisão por Jesus no final da sua vida. Mas não é isso que ele quer para você. Ele quer uma vida em abundância para você. Ele quer uma vida plena para você. Ele quer uma vida onde nós falamos aqui na oração que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque a alegria vem dele, porque ele é a alegria. Ele é quem nos dá a vida. Ele é quem nos dá o motivo de viver. Eu sei que existe um vazio, que muitas de nós já sentimos ou ainda sentimos. Existe esse vazio. Existe esse lugar que precisa ser preenchido. Existe essa carência. Existe. São tantas indas e vindas. Tanta busca por algo que nos complete, que traga alegria. Tantas emoções para tentar preencher esse vazio. E eu espero que seja hoje, que seja agora, que você se encontre com Jesus e que você decida por Ele. E que Ele possa preencher tudo isso que há de vazio dentro de você, cada buraquinho. Para que você saiba que estar com Ele não vai te eximir do problema, mas vai te dar força para passar pelo problema. Vai te dar alegria no meio do processo. Vai te dar força na fraqueza. Vai te dar muita força no momento da angústia e da tribulação. Vai te dar sabedoria. Vai te capacitar. Chega de uma vida de correr atrás do vento. Tantas desculpas, tantas mentiras que você acredita. Sabe que a gente, quando faz aconselhamento, nós escutamos muitas coisas, né? E uma vez uma pessoa, ela sentou na minha frente, ela conversando com ela sobre algumas situações que ela estava passando. E ela falou para mim, pastora, eu não sou feliz porque eu casei errado. Eu falei, não, você não é feliz porque você não casou errado. Você não é feliz porque você ainda não encontrou Jesus. Sabe por quê? Quando a gente encontra Jesus, as circunstâncias não afetam a nossa felicidade. As circunstâncias não afetam a nossa alegria, porque a nossa alegria vem dele. Não é baseado em pessoas, não é baseado em coisas, mas é baseado nele e naquilo que ele pode fazer em nós e através de nós. O interessante não é quando a gente confessa Jesus com a nossa boca, mas com a nossa vida. É quando nós temos atitudes que agradam a Jesus e que reflete a ele. Esse é o interessante. Isso é o desafiador. E isso é o mais lindo, quando a gente não só fala, porque falar é fácil. Agora viver, aí eu quero ver, porque viver que é o negócio. É o viver que mostra Jesus em nossa vida, não são as nossas palavras. Você sabe que eu me converti, eu tinha 17 anos quando eu aceitei Jesus. E aí nesse tempo, né, eu adolescente, me converti radical, né? Agora eu me converti, conheci Jesus. Parei de falar palavrão, porque tinha uma boquinha suja, né? A gente muda alguns comportamentos, alguma forma de se vestir ali, alguma coisa ou outra. A gente se policia na conduta.
Mas o que determina o nosso encontro com Jesus não é só o que a gente fala, mas é como a gente se porta, né? E por muito tempo eu falei que eu tinha tido um encontro com Jesus, mas na verdade eu conhecia a Jesus. Eu conhecia. Não era um relacionamento de entrega, onde eu fazia porque eu tinha esse entendimento sobre a minha vida, mas eu fui ali influenciada de uma certa forma, mas às vezes eu não concordava, mas eu fazia. Você entende? Porque está todo mundo fazendo. E por um tempo eu me acostumei a viver assim. A gente está dentro da igreja, está se envolvendo, está participando das coisas, está servindo e está ali fazendo as coisas, mas o coração não está 100% entregue ali, sabe? Não teve aquele encontro que gera a transformação verdadeira, né? E por algum tempo eu vivi assim. Na verdade, nós precisamos ter um encontro com Jesus. E aí então, no meio disso tudo, eu casei, conheci o Dan, né? A gente casou, passei por muitas experiências com Jesus, mas eu ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Eu conhecia Jesus. E é possível sim você estar dentro da igreja e não ter um encontro com Ele. Por isso que eu quero que você pense agora, faça uma reflexão a respeito da tua vida. Porque por muito tempo eu estive dentro da igreja, eu estive servindo na igreja, eu estive liderando na igreja, mas eu não tinha tido um encontro com Ele. E o mais prejudicado nisso sou eu mesma. Porque não estava sendo algo que a gente faz, sabe, por amor, por mudança de vida mesmo. A gente faz porque tem que fazer. E isso é tão pesado. Mesmo dentro da igreja, isso se torna pesado, se torna obrigação, não se torna prazeroso, sabe? E aí, então nós casamos, e quando a gente tinha quase 2 anos de casado, no final de 2013, nós decidimos que era hora de ter filhos, né? Então, eu comecei a tentar engravidar, e eu fui fazer o pré-natal, fui fazer os exames, porque eu queria engravidar. E fui nos médicos para saber o que eu precisaria fazer e tal. E comecei a tentar. E aí se passaram 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses e nada. Aí acima de 3 meses a gente já começa a investigar um pouquinho mais, né? E aí com 6 meses... eu comecei a fazer alguns exames e a questão era que eu não ovulava. Então, eu comecei a tomar alguns medicamentos, fazer algumas reposições e beleza, resolvemos o problema. Aí se passaram 8 meses, se passaram 1 ano e meio e nada de engravidar. E, gente, para quem quer muito uma coisa, você pode falar, mas nem foi tanto tempo assim. Mas para quem quer muito alguma coisa, é muito tempo. É muito tempo. E só quem vive dentro de uma situação como essa sabe a dor que é. O meu maior sonho era ser mãe. Meu maior sonho. Eu tinha um sonho muito grande. Tanto que quando nós casamos, eu nem queria esperar os 2 anos. Primeiro eu já casava e já começava a tentar ter filho. Né? Porque eu queria 4. Mas meu marido falou, você é doido? Eu falei, não, eu sou nada. A gente ainda vai ter. Mas tudo bem, Deus que sabe. Enfim. E aí eu comecei a tentar e não engravidava. E as minhas amigas mais próximas, as minhas melhores amigas, sabe aquelas que você anda junto? Eu tinha 3. As 3 engravidaram nesse período. Uma delas não queria engravidar, engravidou sem querer, porque ela tinha casado, não tomava anticoncepcional. Ela casou, esqueceu um dia, foi um negócio assim, sabe? E aí ela fez uma cerimônia para me contar que ela estava grávida, porque eu já estava passando por um momento muito difícil. Ali, já fazia 1 ano e pouco que eu estava tentando. E as 3 engravidaram. E nesse momento, por mais que eu falava que eu estava muito feliz por elas, eu estava realmente feliz por elas. Mas a gente se questiona, por quê? Ela que nem queria engravidou e eu que quero tanto, não consigo, né? E isso foi me levando a uma depressão profunda. Então, de 2014 para 2015, eu enfrentei uma depressão profunda. Eu já tinha tido um episódio de depressão quando meus pais se divorciaram, quando eu era adolescente. E
Então eu já sabia mais ou menos como é que era, né? Na época eu fiz tratamento, enfim. Mas nessa fase da minha vida, eu já era esposa de pastor. E aí? Como que uma esposa de pastor tem depressão profunda? Tem sim. E aí foi um ano onde eu comecei a me afastar. Eu já não queria mais estar tão envolvida com as coisas. Eu ia fazer aparência quando tinha as coisas, mas voltava para casa, era cama, um caco, só chorava. Não queria ter relacionamento com ninguém. Ficava 2, 3 dias sem tomar banho. Ai, que horror. Meu marido, coitado. Ele foi um homem de Deus. Aguentou muita coisa. Mas ele também entendia o momento que eu estava passando. E aí, foi um ano desse jeito, assim, quase um ano, onde eu me fechei. E eu não deixava ninguém se aproximar. E foi algo que, foi um tempo onde eu enfrentei muitas coisas. Eu fui muito confrontada com muitas coisas, inclusive no meu relacionamento com Jesus. E aí, então, no final desse período que eu enfrentei essa depressão, eu não fui para médica, eu não fui para nada, porque eu não aceitava, eu não queria. Não entendia a importância disso. Não, eu sou esposa de pastor, eu não posso ir para médico, que absurdo, eu vou para psicólogo, onde já se viu? Vou para psiquiatra, tomar remédio? Que absurdo, lógico que não. Que mentira, né? Porque Deus, hoje a gente até fala a respeito, se você passa por alguma doença emocional, tem coisas que é necessário, você precisa de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, do medicamento. Deus criou os medicamentos, Deus usou as pessoas para criarem os medicamentos. Isso é uma mentira. E aí, na época, eu comecei a me questionar, e até que um dia, já tinha se passado todo esse tempo, eu entrei num quarto que tinha na minha casa, eu me ajoelhei, e lembrem, uma pessoa depressiva, ela não tem vontade de nada. Mas naquele dia eu me arrastei para aquele quarto. Eu fui, sabe quando parece que um braço está puxando, o outro está querendo ficar, e você vai assim, ó. Fui me arrastando para aquele quarto, que eu falei, eu preciso sair dessa cama. Eu preciso tomar uma atitude. Já que eu tenho meu orgulho do tamanho do mundo, que eu não quero ir para o médico, então eu preciso pelo menos sair daqui para os pés de Jesus. Né? E aí, eu fui me arrastando para aquele quarto. Eu ajoelhei. E aí, eu cheguei lá, eu só tinha uma coisa na minha cabeça. E eu falava para Jesus, eu não aceito mais isso. O Senhor não me criou para isso. Eu não quero mais essa situação. Eu não aceito mais essa situação sobre a minha vida. E aí, eu me ajoelhei e eu falei, Deus, eu não tenho nada, nada para te oferecer. E eu nem sei muito bem quais as palavras usar aqui. Mas eu sei uma coisa. Eu só saio daqui quando eu te encontrar. Eu falei para ele. E foi um dia onde eu coloquei louvor e eu fiquei o dia inteiro, sem brincadeira. Eu devo ter entrado nesse quarto umas 9 horas da manhã. Eu saí de lá, era 7 horas da noite. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E naquele dia eu tive o meu encontro com Jesus. Naquele dia, no meio da minha dor, contra todas as minhas vontades, eu encontrei Jesus. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu me lembrei de Jó. Minha história não chega nem perto da história de Jó. Mas traga à memória aquilo que te dá esperança. E eu comecei a lembrar de histórias da Bíblia, de homens e mulheres que passaram por situações tão mais difíceis, mas que tinham Jesus, que tinham Deus, que tinham o Espírito Santo, que passaram pelas situações com atitudes de fé. E naquele dia eu senti uma dor e uma vergonha, porque a gente fala que como que eu deixei me chegar nesse ponto? Mas também naquele dia eu tive uma das experiências mais lindas com Jesus. E depois desse dia, eu fui no médico, um médico que eu já estava aguardando há muito tempo a consulta, e ele era especialista em gestação difíceis, assim, né? Não sei falar o nome, enfim. E aí ele me pediu um exame que eu não tinha feito até então. Nunca mais eu esqueço o nome desse exame, porque esse exame não é de Deus, ele dói demais, ele é muito ruim, mas ele foi um exame necessário para mim. Ele chama esterossalpingografia.
Nunca mais eu esqueço o nome desse exame, gente, porque esse exame marcou minha vida. E aí eu fiz esse exame que você injeta um contraste para fazer o caminho das trompas. E aí, só que antes desse exame, esse dia que eu tive o meu encontro com Deus foi num sábado. No domingo eu fui para o culto. E o pastor, lógico, chamou quem? Eu, né? Fui lá para frente. E aí e um detalhe, nesse dia onde eu tive esse encontro com Deus, eu falei para Deus, Deus, eu entrego para o Senhor o meu desejo de ser mãe, eu entrego para o Senhor as minhas vontades, porque não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Se o Senhor não quiser que eu tenha filhos biológicos, eu vou adotar. E está tudo certo, eu continuo te amando, faça aquilo que o Senhor quer fazer. E entreguei. E eu renasci, eu era outra pessoa. No domingo eu fui para a igreja e o pastor me chamou. No final do culto, aquele mover lá na igreja. E o que ele falou para mim? Deus está te dando um filho. Eu fui arremessada para trás naquele momento. E aí muitas coisas na minha cabeça, eu falei, poxa, eu acabei de entregar isso para Deus. Falei, Deus, né? E aí ele fala que Deus está me dando um filho. Aí começou aquele conflito na minha mente. Eu falei, e agora? Não é? Não, porque, né? Deus, eu tenho Deus, eu acredito, eu confio, eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. E começou aquela luta, sabe? Porque a gente tem a nossa humanidade, né? E começou aquela luta. E aí, o que acontece? Aí eu saí de lá, naquela semana eu consegui o exame, fui no médico, fiz o exame. E esse exame demoraria um tempo, depois de 2 meses, 3 meses, eu voltei no retorno com esse médico. E quando ele foi ver o resultado desse exame, deu que minhas trompas eram obstruídas. E se passaram tanto tempo, eu não tinha feito esse exame descoberto que era porque minhas trompas estavam obstruídas. Uma coisa tão simples. Né? Era só fazer esse exame antes, que eu ia descobrir que eu tinha passado tudo por isso. Mas na verdade não era isso. Na verdade é que não era o tempo de Deus para eu engravidar. Porque no dia que eu fui no médico, que eu abri o meu exame, que ele falou assim, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia, uma microcirurgia, para fazer um espaçamento do canal, das trompas, para que você consiga engravidar. É um procedimento simples, mas é um procedimento. E aí vai ficar tudo bem. Mas era um procedimento. E eu saí de lá chorando, falei, nossa, mas essa agora. Mas nesse mesmo dia, no dia que eu recebi esse diagnóstico, eu descobri que eu estava grávida. Foi algo lindo que Deus fez. Ele me pediu um teste, porque eu ia viajar, e a minha menstruação ela era desregulada, lembra que eu falei que eu não ovulava? Então, às vezes, ficava 2 meses sem vir, às vezes vinha, era tudo essa bagunça. E ele falou assim, olha, então faz um teste antes de você viajar, né? Aí, se você não estiver grávida, você toma um remédio. Eu falei, não estou grávida, porque não tem a possibilidade de estar, mas vou fazer porque o médico pediu. E o exame chegou, eu estava grávida. Ou seja, não tinha que ter feito esse exame antes. Não importa, eu engravidei a hora que eu tinha que engravidar. Deus me deu na hora que Ele queria fazer, na hora que eu estava preparada para receber, porque é no tempo dEle, não é no nosso. É do jeito que Ele quer, não é do jeito que você quer. Às vezes você não entende porque você ainda não está vivendo aquilo que você tanto sonha, mas espera, ainda não é o momento, tem a hora certa. E se Deus tiver algo melhor para você? Hoje eu tenho um testemunho lindo por conta disso. Hoje eu posso falar para você, eu passei pela depressão, eu venci com Jesus. E eu engravidei no momento mais improvável, onde eu descobri que eu tinha que fazer uma cirurgia, eu descobri que eu estava grávida. Porque é isso que Deus faz. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele é um Deus maravilhoso. Porque quando a gente sai da nossa sabedoria humana, a gente vive a manifestação do céu. É isso que Ele faz, é isso que Ele quer fazer na sua vida. As circunstâncias não determinam o que Deus pode fazer na sua vida. O que você está vivendo hoje não determina o que Deus pode fazer na sua vida. Sabe o que determina o que Deus pode fazer na sua vida? Você ter um encontro com Ele. Você se decidir, colocar aos pés dEle e falar, Deus, a minha vida é tua de verdade. Não é 99% não, mas é 100% tua. Para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer fazer. No seu tempo, do teu jeito, da tua maneira. Sai desse lugar de autossuficiência e entra no lugar de dependência do Espírito Santo. Porque é lá onde você vai viver os maiores milagres e as coisas mais lindas que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? E olha hoje onde nós estamos. Olha o que Deus faz. 2 crianças chegando em Bauru. Quem são esses pirralhos que vai implantar essa igreja aqui?
O que eles têm para nos oferecer? Pode vir algo bom de Nazaré, pode vir algo bom de Marília. E hoje o que nós estamos vivendo aqui é fruto de muita obediência, de muita dependência. Gente, é sério, não é natural isso que nós estamos vivendo como igreja. Isso não é normal. Eu conheço igrejas de anos e anos e anos de existência, que não passam de 200 membros, que não crescem. Vocês entendem? Não sou eu, não é o meu marido, mas é o encontro que nós tivemos com Ele, e é o que Ele quer fazer aqui neste lugar. É o que nós ansiamos para este lugar, é porque é vontade dEle, entendeu? Se joga na vontade de Deus. Não vai ser fácil. Implantar a igreja aqui não foi fácil. Implantamos a igreja, mudamos de local, 3 meses, lockdown. E agora? E agora? O que nós vamos fazer? A gente não tinha nem câmera, nem fazer transmissão no YouTube, malemar um canal no YouTube. Mas Deus, Ele provê, Ele faz, porque é Ele quem faz, não é a gente. E a gente passou por essa pandemia e nós saímos mais fortes do que nós entramos. Porque Ele é Deus, porque é Ele quem faz. É Ele quem faz na sua vida. Não coloque limites para aquilo que Deus quer fazer. Só você pode impedir aquilo que Deus quer fazer, sabia? Que às vezes você é sua maior inimiga, porque você mesmo limita. Porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não vou dar conta. Sabia? Muda seu palavreado. Começa a declarar palavras que trazem esperança. Começa a declarar palavras que trazem vida. Palavras que te libertam. Ei, medo, você não me domina mais. Insegurança? Aqui não. Aqui não, porque Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ele nos deu poder. Porque nesse mesmo texto de João, se você for ler lá ele inteiro, lá para frente fala que Jesus, Ele fez coisas grandes, mas que nós faríamos coisas maiores. Porque é isso que nós podemos fazer. E por que a gente não vive coisas maiores? Porque a gente se limita. Porque a gente impede o trabalhar dEle. E hoje esse é o meu maior anseio, o Espírito Santo, que eu não impeça aquilo que o Senhor quer fazer. Que eu não impeça aquilo que o Senhor quer fazer. Que você possa declarar isso. Espírito Santo, eu não quero impedir o teu agir, eu não quero impedir o teu mover. Se coloque de pé, o louvor pode subir.